Primeiro vamos falar sobre a graça. Exato, Yeah. exatamente. Vamos falar sobre a graça. Qual é a visão do Mano Andrade tem? Como é que o Mano Andrade faz para que as pessoas, né, recebam essa graça? Se o Mano Andrade tem um trabalho de evangelização Uhum. com humor, simplesmente, ou tem outros trabalhos? Yeah. Na verdade, aqui vou ter que falar um bocadinho, né, da minha vida com Deus, né? Exatamente. A minha vida com Deus. Yeah. E conforme eu disse, eu pastoreei, acho que durante 12... Então, Mano Andrade é pastor. Será? Yeah, essa é uma pergunta que não quer se calar na página. Pergunta, mas ele é pastor Oh, mesmo? não. Não é? E não sei o quê. Yeah, eu pastoreei numa igreja onde eu estava. Ok. Eu estava nessa igreja e lá fui pastor. Ok. Yeah, trabalhei Pastor como pastor. líder? Yeah, eu trabalhei como pastor, sim. Yeah. Uma igreja local, depois fui enviado, né? Era co-pastor, fui levantado como pastor. Pastoreei uma igreja, depois fui para a central e lá trabalhei como pastor durante algum tempo. Ok. Eu tenho de estrada como pastor, acho que 11 a 10 anos. Muito bom. 11 a 10 anos, né? Se não me falha a memória, mais ou menos, mas é Uhum. mais ou menos isso. E sobre a graça, né? Tinha que falar, ou seja, antes de falar sobre a graça, né? Tem que falar sobre isso. Para poder explicar, as pessoas vão falar, era pastor, já não é? Sim, isso também é Yeah. uma pergunta que eu queria fazer, que eu quero fazer. Exatamente. Como funciona isso? Exato, porque, né? Alguns dizem, uma vez pastor, pastor para sempre, né? Mas o que aconteceu? A minha saída do ministério, né? Quando eu saí do ministério, 3 anos depois, 3 anos, farei 3 anos agora, não, 2 anos depois, né? Isso em 2022, né? E aí, em 2022 eu recebi uma profecia, né, do profeta Osman Kamal, um moçambicano, e esse homem de Deus falou para a minha vida. Eu não estava à espera, eu não estava à procura disso. Exatamente. E aí eu estava a viver a minha vida, eu tinha tomado uma decisão que a partir de hoje eu serei apenas um bom cristão e um nada bom... mais. E aí humorista, vou fazer isso, eu vou pregar a palavra de Deus com isso, mas não era o plano de Deus. Ok. Então esse homem de Deus falou para mim. Conheço a pessoa, sei que é uma pessoa muito séria, um grande homem de Deus, muito conceituado em Moçambique. Ele falou comigo. E pronto, falou aqui algumas coisas, uma delas é isso. Disse, tu tens um chamado apostólico. Tu tens um chamado apostólico, então tu tens que correr para isso, para esse chamado, porque Deus quer que você faça isso. Então, de lá, né, até aqui, vou me preparando para essa estrada. Ok. E aí alinhei-me, né, com um homem, que é o meu pai espiritual, Jonah Nosike, nigeriano. Então recebi algumas direções. Então as pessoas perguntam, é pastor, não é pastor? Por não estar a pastorear ainda uma igreja, Exatamente. prefiro não me intitular como pastor. Ok. Então me intitulo às vezes como um bom servo de Cristo. Boa. Então, por não estar a pastorear, né, conforme já disse, então eu não me apresento assim. Eu sou o pastor fulano. E as pessoas que já foram pastoreadas por mim, que sabem, pastor. E tem aquela dúvida, às vezes, nos vídeos, tá vendo? As pessoas perguntam, mas... Quem dá de cara fala como vez? pastor, você é pastor, você não, esse deve ser mesmo pastor. Eu falo, não sou pastor. Naquela brincadeira, não sou, não, você não, então tá quase. Então... E tive essa experiência, né? Na verdade, eu tive algumas experiências, isso em 2018. Em 2018 eu tive algumas coisas a acontecerem na minha vida. Mas tudo isso estava a acontecer por causa do chamado que eu tinha na minha vida. Deus estava a me preparar, né, para alguma coisa que só Ele que sabe o que Ele quer fazer. Porque conforme me profetizaram, conforme me disseram aqui as coisas, né, são algumas coisas muito particulares. Que às vezes eu digo, esse chamado é muito estranho. Eu não sei. E pronto, estou aí a me preparar. Para começar então o ministério, né? Sou estudante de teologia, né? Universidade de Logos. Estou aí a me preparar no espiritual e no físico. Exatamente. Então vamos ver o que é que isso vai dar.